A Globo completa nesse mês de abril 60 anos de muitas histórias, e 100 anos do maior grupo de comunicação do Brasil, porém o foco do vídeo não é só sobre a emissora, afinal o vídeo é para falar sobre a Rede Fuso, aquele sinal designado para emissoras com fusos horários diferentes gerarem sua programação no horário que desejarem. No Louco Repórter de hoje analisaremos esta emissora, líder absoluta de audiência, e a estratégia das afiliadas de todo o país na geração de programas, telejornais, futebol, filmes, séries, comédias e muito mais, inclusive em período de horário de verão. E eu vou te contar alguns casos curiosos. Então vire um pomposo ou pomposa, inscreva-se no canal e ative o sininho. E bora falar sobre esse assunto logo após a vinheta. Atenção Brasil! No ar. Antes da criação da Rede Fuso, as afiliadas de vários estados do país, quando tinham o horário de verão, a programação das emissoras era completamente diferente, dependendo do fuso horário e da região. Isso causou incômodo nos bastidores depois que uma cena de uma stripper apresentada na novela Duas Caras causou o maior alvoroço. Mas esse assunto será tratado com detalhes ainda neste vídeo. No dia 1º de abril de 2008, o então secretário nacional de Justiça, Romeu Tuma Júnior, declarou ao jornal Folha de São Paulo que publicou uma portaria sobre classificação indicativa com o cumprimento a diferenças de fuso horário no país, que entrou em vigor no dia 7 de 2008. A partir dessa data, emissoras de parte do Norte, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul designaram a exibição local de seus programas favoritos. Por exemplo, programas com classificação livre e maiores de 10 anos eram levados ao ar em qualquer horário. Programas com classificação para maiores de 12 só podiam ir ao ar às 8 da noite para maiores de 14 anos, às 9 da noite para maiores de 16 anos, a partir das 10 da noite e para maiores de 18 anos, às 11 horas da noite. No mesmo dia que entrou a portaria, todas as emissoras tomaram medidas para adequar a sua programação em outros fusos horários. A Globo tem essa estratégia de exibir programas pré-gravados ao longo do dia, menos o jornal local, o Jornal Nacional, transmissões esportivas e interrupções momentâneas para plantões jornalísticos. Nesses casos, a emissora se responsabilizava pela geração de um sinal alternativo para colocar no ar, por exemplo, um filme para tapar o buraco na programação ou um compacto da partida. A Rede Fuso, criada pela Rede Glóbulo para ajustar a programação em estados com fusos horários diferentes do de Brasília, realmente exibia séries como iCarly, Drake e Josh em determinados períodos, especialmente entre 2008 e 2011 e nessa época, chegou a passar nos estados do Nordeste, especialmente em Recife, onde a TV Globo Nordeste chegou a passar ambos os seriados da Nickelodeon para preencher a programação, e foi aí que o público assistia. Essa estratégia era usada para preencher a grade nos estados mais a oeste, como Acre, Amazonas e outros onde o horário local ficava desalinhado em relação ao horário de Brasília. A ideia era evitar que programas ao vivo ou de alta audiência, como novelas, fossem exibidos em horários inconvenientes para o público local. Assim, enquanto a programação principal seguia o horário de Brasília, a Rede Fuso inseria conteúdos gravados, como séries americanas dubladas da Nickelodeon, iCarly, Drake e Josh, ou outras produções no intervalo entre atrações como a Sessão da Tarde e o início do Globo Notícia de Malhação, ou telejornais locais. Isso era particularmente comum durante o horário de verão, quando a diferença de fuso aumentava em 1 hora. Outra coisa é que além de iCarly e Drake e Josh, que por causa do horário de verão, eram exibidas também no Nordeste, como em Recife por exemplo, outras séries adolescentes ou infanto-juvenis também da Nickelodeon, como Zoey 101, ou até reprises de produções nacionais, podiam entrar nessa faixa, dependendo da disponibilidade e do público-alvo. Era uma forma de manter a audiência engajada sem comprometer a sincronia das novelas e programas jornalísticos. Vale lembrar que entre 2008 e 2011, a Sessão da Tarde normalmente ia ao ar por volta das 14h30 ou 15 horas em Brasília, o que no Acre é por volta de 12h30 e ou 1 da tarde no horário local, dependendo do horário de verão. Se a TV Acre inseria séries como iCarly ou Drake e Josh dentro desse bloco,
Pode ter sido uma estratégia para aproveitar o espaço e atrair o público jovem antes da transição para a programação vespertina padrão, como Malhação. Às vezes, emissoras locais tinham certa flexibilidade para adaptar a grade, desde que respeitassem os horários das novelas e telejornais principais. Um fato curioso é que a TV Acre fazia esses ajustes com frequência, pois exibir séries como iCarly ou Drake e Josh dentro da sessão da tarde, ou em horários próximos, era uma prática regular, inclusive durante o horário de verão. Isso faz sentido, porque o horário de verão ampliava a diferença entre o fuso do Acre, que é o UTC-5, e o de Brasília, o UTC-3 ajustado para o UTC-2, criando janelas na programação que precisavam ser preenchidas. Em época de horário de verão, a rede fuso chegou a ser usada em estados do Nordeste, Pará, Amapá e Tocantins, e a mesma programação continha a exibição dessas séries americanas dubladas da Nickelodeon entre a sessão da tarde e o Globo Notícia Malhação, para as respectivas regiões que não estavam adiantando os relógios em 1 hora, pois a última vez que o Nordeste aderiu ao horário de verão foi entre 2001 e 2002. A história da Rede Fuso tem uma conexão importante com a novela Duas Caras, exibida pela Rede Glóbulo de televisão entre 2007 e 2008. A questão do fuso horário e a reclassificação indicativa da novela foram fatores que ajudaram a moldar essa estratégia de programação. Na pequena cidade de Cabobó do Norte, você vai conhecer um verdadeiro paraíso para os seus olhos. O Minimundo, pequeno lugarejo situado na Avenida 6, número 79, oferece maquetes maravilhosas e uma simulação de como o mundo deveria ser. Rodovias, shopping center, aeroporto, praças, restaurantes, tudo que poderíamos ter em uma cidade. Mas o que realmente importa é que esse mini-mundo de Cabobó do Norte oferece aos seus visitantes um olhar magnífico das coisas. Poderia esse ser a 8ª maravilha do mundo? Afinal, mesmo que o mundo não seja perfeito, é incrível imaginar como, num futuro próximo, as coisas aconteceriam como realmente são. E é por isso que o mini-mundo traz as maravilhosas formas de viver e de sentir. Fazendo mousse de ovos da Graciane Barbosa. Vocês vão precisar de ovos humanos ou de galinha, cacau em pó, mas tem que ser 100% e sem açúcar, porque é uma receita fitness e vegana, iogurte de natal, melzinho pra adoçar, o whey que você tiver em casa, mas eu vou usar esse aqui da Growth de chocolate perfeito, lembrando que é um mousse de chocolate, então preferência por um whey de chocolate. Pra uma coisa mais vegana, mais gostosinha, eu vou usar um chocolate sem açúcar. Pra fazer a receita, eu vou botar uma música de sertanejo bem macho alfa. Alexa, tocar sertanejo de macho alfa. Coloca 7 ovos pra cozinhar, depois descasca todos e mistura com a mão pra ficar mais gostoso, bota tudo no liquidificador, joga o iogurte natado, 2 colheres de cacau em pó, 1 colher cheia de mel, um pouquinho de adoçante, 2 scoops de whey protein aí, bate tudo, ficou uma pedra, eu tive que botar um pouquinho de leite pra ajudar o liquidificador, funcionou, bateu, só saiu um cheiro de peido podre, joga tudo dentro de um pote, aí você vai pegar o chocolate, vai derreter no micro-ondas por uns 10 segundos assim, ficou essa textura horrível, eu caí na gargalhada porque ficou horrível, mas eu espero que seja bom, você vai botar na geladeira por 3 horas. 3 horas se passaram e agora eu vou experimentar essa coisa que tá horrível, mas eu espero que esteja gostosa. A expectativa tava alta por ter muita proteína e, mano, não aguentei, tive que vomitar. Um pouquinho, né? Aí, ó, passou mal. Né? Passou mal, mostra ele vomitando. Acontece. Vamos levar ali. Tive que jogar fora, peguei uma gelatina zero, comi, que é 1000 vezes melhor que isso, tamo junto. Vem aí a sua nova novela das 9h15. Em fase de produção. Vale Nada. Vale Tudo. Baseado nas ideias realistas de Edinaldo Pereira. A realidade do brasileiro como você nunca viu. Já tinha pensado nessa de ter um homem que faz chover? Tô regressando. Vai chover? Sim. Faltava mais nada nessa cidade. Não se surpreenda por homens que entraram no vagão. Afinal, no metrô, sempre vai ter um homem oferecido. Chance você vai ter,
mas chance mesmo é não perder. Vale nada, vale tudo. Sua nova novela das 9h15, em breve. O Louco Repórter está apresentando hoje a série Rede Fuso, dedicada a emissoras que ajustavam e ajustam sua programação para torná-las flexíveis dependendo da região. E um fator em comum motivou o surgimento dessa flexibilização, uma cena da novela das 8. Em 2007 estava sendo levado ao ar a novela Duas Caras, escrita por Aguinaldo Silva, que até então era apresentada como a novela das 8, que, na prática, exibida por volta das 8h55 pelo horário de Brasília. Inicialmente ela foi classificada pelo Ministério da Justiça como imprópria para menores de 12 anos. No entanto, 2 meses depois, em dezembro de 2007, a trama foi reclassificada para maiores de 14 anos, devido a cenas consideradas inadequadas, como as sequências sensuais de pole dance da personagem Alzira, interpretada por Flávia Alessandra, e o uso de linguagem mais pesada. Pela regulamentação da época, isso significava que a novela só poderia ser exibida depois das 21 horas no horário local. O problema é que, por causa dos fusos horários brasileiros, nas regiões Nordeste e parte do Norte, que seguiam o horário de Brasília, a novela ia ao ar mais cedo, às 19h55 no Nordeste e às 18h55 em estados como Amazonas e Acre, que tinham 1 ou 2 horas de diferença. Isso gerou um conflito com as regras de classificação indicativa, já que o conteúdo não podia ser exibido antes das 21 horas no horário local dessas regiões. O Ministério da Justiça, então, pressionou as emissoras a respeitarem os fusos horários, o que causou um embate com a Globo. Para tentar evitar a reclassificação, a emissora chegou a fazer ajustes na trama, como explodir a boate onde Alzira dançava, numa tentativa de suavizar o conteúdo, mas não conseguiu reverter a decisão. A solução encontrada foi ajustar a grade de programação. Em abril de 2008, entrou em vigor a Portaria 1.220/07 do Ministério da Justiça, que obrigava as emissoras a alinhar a exibição de programas às faixas etárias no horário local. Foi aí que a Rede Globo de televisão criou a chamada Rede Fuso, um sinal alternativo com delay de 1 hora para as afiliadas em regiões com fusos diferentes, garantindo que a novela fosse exibida depois das 21 horas locais, numa forma de cumprir a classificação indicativa dos programas. Tipo, passava a novela das 6 com delay, e depois entrava o jornal local para, na sequência, entrar em rede com o Jornal Nacional e seguir com a faixa de novelas. Quando tinha jogo, a programação era ajustada na medida do possível. Esse ajuste começou oficialmente em 8 de abril de 2008, ainda durante a exibição de Duas Caras, e se tornou um marco na televisão brasileira. A Rede Fuso foi especialmente útil durante o horário de verão, quando as diferenças de fuso entre as regiões Sul, Sudeste, Norte, Nordeste ficavam mais evidentes. Assim, a novela não foi a única razão para a criação da Rede Fuso, mas certamente foi um catalisador, expondo a necessidade de adequação às regras de classificação e aos diferentes horários no país. A partir daí, o sistema se manteve como uma prática da Rede Globo para organizar sua programação nessas regiões. Na época em que a Rede Fuso foi criada, a Rede Globo de televisão chegou a suspender a transmissão ao vivo dos jogos de futebol. Isso irritou os torcedores, já que a emissora priorizava a grade fixa das novelas e evitava adiantar os capítulos para abrir espaço para as partidas. Em vez disso, optava-se por exibir um filme dentro do cinema especial, seguido de um compacto de 25 minutos do jogo antes do Jornal da Globo. Com a estreia de A Favorita 2008, uma novela classificada para maiores de 12 anos, a Rede Globo voltou a transmitir os jogos ao vivo. Porém, para encaixá-los na programação, o capítulo da novela das 7 era exibido pela metade, sendo compensado no dia seguinte. E mesmo assim os jogos sofriam cortes ou atrasos na Rede Fuso. Aquela lembrança sobre o jogo entre Atlético Mineiro e Palmeiras em novembro de 2010 com um atraso de 22 segundos na transmissão da TV Bahia é bem específica e interessante. Isso pode ter relação com os ajustes da Rede Fuso na época, já que a TV Bahia, afiliada da Globo na Bahia, seguia a programação adaptada para o fuso horário local, que difere do horário de Brasília. Em 2010, a Rede Globo ainda lidava com os desafios de conciliar a exibição de jogos de futebol com a grade fixa das novelas, especialmente em regiões com fusos diferentes como o Nordeste.
O jogo Atlético Mineiro x Palmeiras, válido pelo Campeonato Brasileiro, ocorreu no dia 7 de novembro de 2010, no estádio Ipatingão, em Ipatinga, MG, com vitória do time de Tatiane Kepelmair por 2-1. É possível que a TV Bahia tenha exibido a partida com um atraso técnico de 22 segundos devido a ajustes na programação local ou a questões de sincronia com a transmissão nacional, algo que não era incomum na época em afiliadas regionais. Esse atraso pode ter sido ainda mais perceptível para quem acompanhava o jogo por outras fontes, como rádio ou internet simultaneamente, o que era uma prática comum entre torcedores. A Rede Fuso, implementada para ajustar horários em estados fora do fuso de Brasília, às vezes gerava esse tipo de delay, especialmente em eventos ao vivo como futebol, que não podiam ser editados ou compactados como os programas gravados. Isso já se repetiu em 2013, principalmente em época de horário de verão no Norte e Nordeste. Segundo notícias da TV, a emissora do Jardim Botânico chegou a transmitir o 2 graus tempo dos jogos de futebol das quartas-feiras pela rede amazônica do Amazonas, Rondônia, Roraima e Acre. Em 23 de outubro daquele ano, foi exibido o clássico carioca Flamengo x Botafogo, pela Copa do Brasil, às 21h10 no horário local, quando já eram 23h10 no Rio de Janeiro, local da partida. A Rede Globo sequer passou um compacto de 1 grau tempo como compensação. Entre Manaus e Brasília, há 2 horas de diferença no fuso por causa do horário de verão. Como a novela das 9, Amor à Vida tinha classificação indicativa de 12 anos, não poderia ser exibida antes das 20 horas. Ou seja, ela só começava depois das 22 horas do fuso de Brasília, quando as partidas de futebol já se iniciavam. Situação menos grave, que se repetiu no Nordeste, já que havia 1 hora de diferença no fuso horário em comparação com o de Brasília, por exemplo. Naquele mesmo dia, Flamengo x Botafogo só começou a ser transmitido no Nordeste com atraso, quando o jogo já estava com 11 minutos de bola rolando. Houve atraso até na transmissão de Sport e Liberdade, pela Copa Sul-Americana, disputada em Recife. A exibição da partida em Pernambuco começou quando a bola já rolava havia mais de 10 minutos, mas o Sport não havia feito um gol naquele momento. Os atrasos ocorriam porque, como o Nordeste não tinha horário de verão, a Rede Globo exibia uma grade específica para a região. A novela das 7 era exibida depois do Jornal Nacional, que começava às 19h30, 20h30 em Brasília. Como às quartas havia futebol ao vivo, as novelas das 7 e das 9 eram compactadas. Mesmo assim, o intervalo entre o Jotani e o futebol, pouco mais de 1 hora, era insuficiente para resumir as duas novelas. Elas acabavam invadindo o horário do esporte. Agora que você acabou de assistir a mais um sucesso do TV Pomposa, não deixe de se inscrever em nosso canal no YouTube da TV Canal A, ativar o sininho e seguir as nossas redes sociais. Estamos também no Facebook e no Instagram. Estamos trabalhando para oferecer até você o melhor conteúdo do Brasil. Compartilhe essa ideia com a gente porque, afinal, o próximo a assistir pode ser você.